Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha já são 20 horas e 31 minutos. No Brasil, 15h31. A BTC segue respeitando essa nossa grande canaleta virtual de alta. Os fundos seguem ascendentes. O fundo de hoje, até agora, foi 39.991. 39.991. O fundo de ontem foi 39.766. Os fundos seguem ascendentes. A gente parece que está desenhando uma subfigura triangular de acumulação aqui, que provavelmente vai redundar numa explosão ascendente para testar a linha superior da nuvem aqui na projeção. A nebulosidade na projeção segue esverdeada, o que indica que os compradores ainda estão no controle da BTC aqui no diário. Na nossa banda de VWAP mensal, essa é mais uma tentativa de retorno aqui em direção a VWAP mensal, está se desdobrando. A gente desenhou uma subfigura triangular que está ameaçando romper para baixo, mas isso pode se reverter à medida em que o final de semana vai se esgotando e esse padrão recorrente vendedor dos finais de semana esse padrão acaba impondo essas agulhadas, essas corretivas. Vamos ver como isso aqui vai se desdobrar até a madrugada de domingo para segunda. No semanal nada mudou. A BTC segue respeitando a base da nuvem de Shimoku no semanal. Provavelmente esse candle aqui, cujo desenho termina amanhã, né, de domingo para segunda, vai ficar mesmo um candle vendedor no semanal aqui no Heiken Nash. A gente deve iniciar a semana na segunda-feira com mais um candle vendedor, provavelmente um doji. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A gente segue preso aqui entre a aresta superior e a aresta inferior desse retângulo acumulacional. Então isso aqui ainda aprisiona a BTC, ela precisa se libertar desse topo aqui em 48.189 para a gente buscar essa camada congestional aqui na faixa de 52, 53 mil dólares. Toda essa confusão geopolítica só está escalando de gravidade. Na minha leitura, apesar de todo esse imbróglio geopolítico está tendo sérias consequências, essa guerra está escalando para patamares cada vez mais graves. Agora a Rússia advertiu os Estados Unidos que o envio sistemático de armas para a Ucrânia vai redundar em consequências imprevisíveis, mas o que importa para a gente é o desdobramento geopolítico, econômico, financeiro internacional, que é o que vai afetar o preço da BTC. Essa guerra, na minha opinião, ela está só no começo em termos de gravidade. Isso vai escalar para novos patamares, porque na leitura que eu faço, o Putin tem segundas intenções financeiras e nesse conflito ele está resetando o sistema financeiro internacional. Tem até uma entrevista muito interessante de um analista geopolítico, o Sergei Glaziev. Ele é ucraniano, ele já foi membro da Academia Russa de Ciências e ele dá conta aqui nesse artigo muito interessante que essa guerra russo-ucraniana é só o primeiro passo para uma transição macroeconômica global, mundial, e a última etapa, ele dá conta de que tudo isso vai respeitar várias etapas, e ele diz que a última etapa dessa transição vai redundar em conflitos. Pode acontecer sim uma terceira guerra mundial, e que a última etapa dessa transição para a nova ordem econômica financeira internacional vai envolver a criação de uma moeda digital rodando em blockchain, segundo ele, e lastreada numa cesta de commodities ou numa cesta de commodities de forma híbrida com as principais moedas fiduciárias dos países do BRICS. Aí entra inclusive o Brasil, com o peso de cada moeda dessa cesta proporcional ao seu PIB. Ele dá conta de que a perda desse padrão dólar na aquisição de commodities energéticas é só o começo de todo esse imbróglio geopolítico. Os Estados Unidos estão cada vez mais ativos e protagonizando esse conflito russo-ucraniano. Está cada vez mais franco. O envio de armas pelos Estados Unidos está cada vez mais... a guerra entre Rússia e Estados Unidos está cada vez mais aparente, cada vez mais franca. Isso vai ter, sim, consequências imprevisíveis. Segundo esse analista geopolítico, não vai ser
sem traumas, o fim dessa condição, desse destronamento do dólar norte-americano como reserva cambial planetária, isso não vai acontecer sem traumas. Isso sim pode redundar em conflitos muito mais graves. Segundo ele, se essa guerra russo-ucraniana se espraiar 1 milímetro para fora do território da Ucrânia, a Europa ela explode num conflito continental e que vai provavelmente explodir para um conflito mundial. E tudo isso tem relação direta com esse destronamento do dólar norte-americano da condição de reserva cambial planetária. É óbvio que o destronamento do dólar não pode acontecer sem traumas. Os Estados Unidos vão fazer de tudo para poder salvar a sua reserva. O consenso de Washington, que foi um grande acordo ultimado em 1989 entre FMI, as principais instituições financeiras mundiais, em que eles controlariam através da reserva cambial dolarizada todo o sistema financeiro mundial, vai ruir como um castelo de areia. O Fed é o grande responsável por toda essa hecatombe, segundo esse analista, e tudo isso num ambiente em que o mundo busca uma nova referência de valor, desembarcar da BTC num mundo apocalíptico, Mad Max, sabendo em que a nova divisa planetária, que vai ser lastreada provavelmente em commodities, vai rodar em blockchain. Diante desse cenário, desembarcar do mundo cripto é mais do que uma insanidade, é jogar o próprio futuro fora. Isso aqui é life change, gente. Isso aqui é mudança de vida mesmo. O que a gente vai presenciar nessa movimentação da BTC nos próximos dias, talvez possa até durar meses, essa movimentação da BTC, na minha leitura, vai acontecer nos próximos dias. Alguns economistas falam que isso vai demorar meses, mas essa revolução está acontecendo numa velocidade que até está me espantando. Eu tenho para mim que essa pernada em direção a 80 mil dólares vai ser algo espasmódico. A gente vai acordar com a BTC já beijando aqui a faixa de 52, 53, vai formar uma subonda 2, explodir para a faixa do all-time high em 70 mil, formar uma subonda 4, aí seria 1, 2, 3, 4, e explodir de novo em direção ao patamar de 100 mil dólares. Tudo isso pode acontecer em poucos dias. Ficar desembarcado da BTC ou do mundo cripto nesse momento é muito mais do que uma insanidade, é jogar o próprio futuro fora. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.